High-Road Questionnaire. Evidências de validade e precisão no contexto brasileiro. Apresentação: Geice Maria Pereira dos Santos e colaboradores. As exigências do mundo moderno contribuem para que os indivíduos desenvolvam preocupações constantes em relação ao trabalho, à formação acadêmica, à vida familiar, conjugal e social, levando, em certos casos, a desenvolver um transtorno de ansiedade generalizada. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, DSM-5, no transtorno de ansiedade generalizado, é difícil controlar suas preocupações, apresentando sintomas característicos, tais como a fadiga, inquietação, dificuldade de concentrar-se, tensão muscular, irritabilidade e perturbação do sono. Assim como outras reações emocionais, a preocupação tem dupla faceta, podendo ser vista como positiva ou negativa. Deste modo, apesar de não ser muito agradável, ela é fundamental, influenciando na performance em situações cotidianas. Por outro lado, quando excessiva, negativa, é prejudicial à saúde, provocando uma série de problemas, tais como desenvolvimento de crenças rígidas, inflexíveis, negativas e incontroláveis, que são características da ansiedade generalizada. A pesquisa ela tem por objetivo adaptar para o contexto brasileiro a escala de Friston Hall-Warry Questionnaire, além de verificar a sua validade fatorial e a consistência interna da medida, que é a precisão. O método utilizado foi: os participantes foram 253 estudantes universitários e a amostra foi não probabilística por conveniência. O instrumento utilizado foi um livreto, no qual trazia a medida da preocupação, nomeada por Friston por Hillary, composta por 20 itens desenvolvidos em dois fatores: o de perfeccionismo positivo e de estratégia negativa de enfrentamento, além da escala do tipo Likert. E a entrevista, e também apresenta no livreto a entrevista sociodemográfico. Os procedimentos foi a tradução da escala por back translation e a coleta foi tanto presencial quanto online. A análise dos dados. Utilizou-se o pacote estatístico SPSS em sua versão 21, realizaram-se as estatísticas descritivas, o índice de KMO e o teste de esfericidade de Bartlett. A análise dos eixos principais, realizou-se a análise paralela, sendo calculados os índices de consistência interna para a precisão e o alfa de Cronbach. Os resultados. Os resultados demonstraram que os dois fatores da escala apresentam um poder discriminativo dos itens satisfatório, com 19 itens conseguindo diferenciar a medida das pontuações de maneira adequada, e o seu P foi menor que 0,05. No fator estratégia negativa de enfrentamento, averigou-se que todos os 4 itens discriminaram na direção esperada da lambda de Wilks, que foi de 0,73, e o F foi igual a 8,867, e o P foi menor que 0,001, com o tamanho do efeito variando de 0,06. No fator perfeccionismo positivo, os 10 itens demonstraram um poder discriminativo adequado. A lambda de Wilks foi de 0,33 e o F foi igual a 47,081 e o P foi menor que 0,001, com o tamanho do efeito variando também de 0,06. Por meio do índice de KMO, foi 0,86 e o teste de esfericidade de Bartlett foi igual a 1,0
218, e o P sendo menor que 0,001. E comprovou-se a pertinência de se realizar uma análise exploratória dos eixos principais. No critério de Cattell, observa-se que 2 fatores se destacaram dos demais, fato que é corroborado ao ser traçada uma linha, evidenciando uma estrutura bifatorial. A discussão. Em suma, diferente da validade fatorial, realizou-se uma análise exploratória dos dados considerando os 19 itens restantes, por meio da rotação Oblin-Min-Promax, que possibilitou identificar uma estrutura composta por 2 fatores, como teoricamente proposto e corroborando com outros autores. Entretanto, ressalta-se que na presente pesquisa, tais evidências possibilitaram propor uma medida abreviada, composta por 15 itens. Além disso, no que tange os índices de consistência interna, precisão e homogeneidade da medida, acredita-se que os achados tenham sido promissores, uma vez que a consistência interna, que é o alfa de Cronbach, a média dos instrumentos ficou situada em valores que são recomendáveis, isto é, menor que 0,50 para pesquisas e 0,70 para diagnóstico. No que diz respeito ao índice de homogeneidade da medida, que é verificada levando em consideração a correlação inter-itens, o mesmo foi considerado adequado, pois apresentou valores acima de 0,20 como recomendado. As considerações do estudo foi: tais resultados apresentados justificam o emprego da medida em questão no contexto brasileiro, quando o propósito for avaliar a preocupação, além de seus antecedentes e consequentes, sendo com isso de suma importância para compreender não somente os universitários, mas também o contexto onde estão inseridos. Estas foram nossas referências. E obrigada.